Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Inácio, essa é a disciplina de Laboratório de Programação ofertada pelo curso de Computação do Instituto Federal do Ceará, Campus Maracanaú, com conteúdo baseado na disciplina CS50. Bem, nos vídeos anteriores nós vimos um pouco sobre arrays, que podemos chamar de matrizes ou vetores, dependendo do conteúdo do livro que você está lendo ou do vídeo que você está vendo. Essencialmente, eles são um arranjo onde nós podemos adicionar uma determinada quantidade do mesmo tipo de variável. Vamos, então, fazer alguns exemplos para entender melhor o conteúdo. Eu vou criar um novo arquivo, vou salvar esse arquivo com o nome de inteiros.c dentro do meu diretório. Bom, vamos, então, incluir a biblioteca de entrada e saída padrão, criar a nossa função main. Eu vou criar, então, 3 variáveis. Vou ainda exibir não a soma, mas a média desses resultados. Para isso, eu tenho então que somar as minhas variáveis e dividir o resultado por 3. Eu vou compilar então o meu arquivo. Se tudo estiver correto, não deveria aparecer erro, mas apareceu um erro aqui. De onde que vem esse erro? Vamos usar a ferramenta help50 e ver do que trata o erro apontado pelo compilador. Bem, o compilador está entendendo que eu estou utilizando o lugar reservado, o marcador %f, mas as minhas variáveis são todas do tipo inteiro. Então, ele está sugerindo que eu utilize %i, já que as minhas variáveis são do tipo inteiro. Mas você deve lembrar que, numa média, o resultado ele pode ser um número quebrado, né? Um número com um ponto decimal. O que acontece? Na linguagem C, quando você faz operações com números inteiros, o resultado sempre vai ser um número inteiro. Então, se eu somo as variáveis .1, .2 e .3, que são todas do tipo inteiro, o resultado vai ser um número inteiro. Se eu divido essa soma por 3, que é um número inteiro, o resultado também vai ser um número inteiro. E o que acontece então com os valores que ficam depois do ponto decimal? Bem, nesse caso, que eu estou utilizando aritmética com apenas números inteiros, o que tiver depois do ponto vai ser descartado. Para poder trabalhar com números em pontos decimais, eu preciso incluir pelo menos um número no formato float. Eu posso então dividir esses meus números por 3.0. Nesse caso, o C vai entender essa expressão inteira como uma expressão envolvendo números reais, mesmo que .1, .2 e .3 sejam do tipo inteiro. O que acontece na prática é, toda vez que você usa uma operação que utiliza um número de uma categoria diferente, o C vai tentar utilizar a categoria mais abrangente. Nesse caso, a categoria mais abrangente é a categoria float. Por quê? Porque dentro da categoria float eu tenho os números inteiros, como 3.0, claro, utilizando um ponto decimal. E eu tenho os números fracionários, como por exemplo 3.1, 3.2 e assim por diante. Porém, uma vez que eu introduzi um número float dentro da minha operação, o C vai deixar de ver essa operação como uma operação de números inteiros e passar a ver essa operação como uma operação de números em ponto flutuante. Isso é chamado de casting, ou casting implícito. Implicitamente, você está transformando cada uma dessas variáveis em uma variável do tipo float. Você pode fazer um cast explícito. Eu vou deixar isso para vocês pesquisarem, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. A partir do momento que você introduz um número em ponto flutuante, o seu código vai compilar corretamente e você pode então verificar se ele está funcionando. Aparentemente sim.
Mas vamos relembrar o que vimos nos vídeos anteriores. Em vez de trabalhar com 3 variáveis independentes, eu posso trabalhar com uma única variável, que eu vou chamar, por exemplo, de pontos, e definir essa variável como um array de inteiros, onde eu posso armazenar 3 inteiros. Vamos fazer isso? Eu vou então criar um novo arquivo, vou salvar ele como array1.c dentro do meu diretório w2 e vou então iniciar o nosso código, criando a função main com tipo int e parâmetros void, definindo uma variável chamada pontos e já dizendo que o tamanho dela é 3, ou seja, eu tenho um array, eu tenho um vetor com espaço suficiente para armazenar 3 inteiros. Para poder preencher os valores dos inteiros, eu uso o nome da variável, uso a posição dentro daquela variável que eu quero preencher e ponho o valor. Perceba que eu não coloco mais a palavra int, porque a palavra int, indicando o tipo, ela só é utilizada na definição, na criação da variável. Uma vez que eu já defini, que eu já criei a minha variável, eu só posso atribuir valores para ela. Como a minha variável pontos não é uma variável do tipo inteiro, ela é um array de inteiros, um vetor de inteiros, eu não posso atribuir 72 para a variável pontos. Eu só posso atribuir 72 para uma posição dentro da variável pontos. Então eu vou atribuir 72 para a variável pontos 0, 73 para a variável pontos 1 e 33 para a variável pontos 2. Lembrando que o meu array ele sempre vai começar a contagem em 0. Eu posso então utilizar o comando printf para calcular a média das minhas variáveis. E como antes, eu vou somar todo mundo, dividir por 3. Lembrando que a variável pontos ela é do tipo vetor de inteiros. E como uma média ela pode ser ponto flutuante, eu vou dividir por 3.0 e não por 3. E para acessar os valores das minhas variáveis, eu tenho que passar os índices de cada um dos elementos. Vejamos se o nosso código vai compilar corretamente. Bom, o código compilou corretamente. Vamos ver se ele executa. Sim, executa e dá o mesmo resultado que antes. Ou seja, o nosso código funciona. Nós podemos melhorar esse código. Em vez de definir manualmente o valor dessas variáveis, eu posso utilizar a função getInt e pedir o valor das notas. Eu posso compilar novamente. E obtivemos um erro. Bom, de onde que veio esse erro? Lembrando, se eu estou usando a função getInt, eu tenho que incluir a biblioteca cs50.h. Uma vez que eu incluir a biblioteca cs50, o meu código vai ser compilado corretamente, eu posso executá-lo e informar os valores das minhas notas. Nesse caso, 3 notas iguais, uma média igual. Podemos melhorar ainda mais esse código. Lembre-se, não é interessante você repetir trecho de código. E eu estou repetindo, eu estou usando a função getInt para fazer a mesma coisa 3 vezes. Eu posso então, em vez disso, utilizar uma instrução for, onde eu vou preencher o valor da minha variável pontos no índice i, para ir variando de 0 até 2, então índice 0, índice 1, índice 2. Vou usar a função getInt pedindo para que seja informada uma nota.
Esse trecho de código aqui embaixo, ele não é mais necessário, porém eu vou salvar esse código com outro nome. Vou salvar ele como array2 para que a gente mantenha o histórico dos nossos códigos. De novo, o nosso código compilou corretamente. Eu posso executá-lo e testar. Bem, o código funcionou de novo corretamente. Eu posso ainda melhorar um pouco esse código. Eu posso definir uma constante definir essa constante fora de todas as funções, fora inclusive da função main, de modo que essa constante ela possa ser usada ao longo de todo o meu programa. Normalmente você vai querer definir constante com todas as letras em maiúsculo, para que quando você encontre essa variável em algum lugar dentro do seu programa, você saiba que ela é do tipo constante. Eu posso então substituir onde tem o 3 por essa variável total. Perceba, no entanto, que nesse ponto eu vou dividir uma soma de inteiros por um inteiro. Seria interessante eu converter um desses inteiros para número real. Eu posso fazer isso, de novo, utilizando essa operação de multiplicar por um número inteiro. No caso, multiplicar por 1.0. Eu vou salvar esse meu arquivo com outro nome. E, bem, depois de salvar o nosso arquivo, nós podemos compilá-lo novamente. Não obtivemos erro. Podemos então executá-lo e informar as notas. A vantagem agora é que se eu quiser aumentar a quantidade de elementos desse meu array, eu posso vir aqui, alterar o meu código, trocando o valor da minha variável por 5, mas como eu alterei o código, eu tenho que compilá-lo e executar novamente. E agora são necessárias 5 notas. Bem, podemos ir um pouco além e definir uma função. Nessa função, nós vamos tratar ela de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou criar um novo arquivo, vou salvar ela com esse arquivo como array3, vou fazer as minhas inclusões, vou criar a minha função do tipo float que calcula a média e já vou informar de onde que nós vamos calcular essa média. Para isso, eu vou definir duas variáveis dentro da minha função. Que são o tamanho do vetor e o próprio vetor em si. Bom, em outras linguagens de programação, quando você define uma variável do tipo vetor, essa linguagem ela já sabe o tamanho do vetor que você está criando. Em C, como é uma linguagem muito antiga, por mais que você defina o tamanho do vetor, o C ele não guarda essa informação. Então, toda vez que você for trabalhar com variáveis do tipo vetor, do tipo array, você precisa informar o tamanho desse vetor. Se ele for um array de duas dimensões, no caso uma matriz, você precisa informar a largura e a altura dessa matriz. O nosso código de média, então, ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou ter uma variável chamada soma, que eu vou começar com ela igual a 0. Eu vou variar a minha variável i até o tamanho da minha constante, e eu preciso definir essa minha constante antes.
atualizar a minha variável i e atualizar o valor da minha soma. No final, eu tenho que retornar o valor da soma dividido pelo total. Mas lembrando, soma e total são variáveis do tipo inteiro. Eu posso querer converter uma dessas duas variáveis para o tipo float para que o resultado da operação seja float, porque a minha função média ela deve retornar um tipo float e não um tipo int. E lembre, se eu estou dividindo soma, que é inteiro, por total, que é um inteiro, o resultado vai ser um inteiro. Nós já vimos que eu posso multiplicar o valor da variável total por 1.0. Mas outra maneira de fazer isso é pondo o tipo entre parênteses antes do nome da variável. Eu estou dizendo para o C que eu quero tratar a variável total como uma variável do tipo float. Por fim, eu vou voltar na minha função main, definir a minha variável pontos como tendo 3 elementos. Vou fazer um for passando por todos os elementos da variável pontos. Obter o valor da nota de cada um desses pontos e, por fim, exibir a média. Nesse caso, a média ela não vai vir da soma manual que nós vamos fazer das variáveis. Simplesmente nós vamos chamar a função de média, indicando o tamanho do nosso vetor e o próprio vetor em si, que se chama pontos. Se tudo estiver correto, nós podemos compilar o nosso código sem erro. Bom, tivemos um erro aqui, apontando para a linha onde tem esse printf. Podemos utilizar o help 50 para ver se ele vai nos ajudar melhor do que o próprio compilador. E o que ele está dizendo é, bom, talvez eu tenha esquecido de incluir um cabeçalho ou de declarar um protótipo. Então, vamos lembrar que toda vez que eu escrevo a minha função depois da função main, eu tenho que incluir um protótipo. E um protótipo nada mais é do que a primeira linha da função sem o conteúdo dela, sem as chaves, terminando com ponto e vírgula. Um detalhe importante, você não precisa colocar o nome das variáveis no protótipo da função. Isso lhe dá uma flexibilidade de, se você quiser mudar o nome da variável dentro da sua função, você poder fazer isso. Eu vou compilar mais uma vez, nenhum erro. Eu posso executar o meu código, vai ser solicitado então as 3 notas e vai ser calculada a média. Bem, nós vamos parar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo vamos falar de arrays de caracteres. Bem, é isso pessoal. Eu sou o professor Inácio e essa é a disciplina de Laboratório de Programação.